Sempre existe uma infinidade de formas da gente se comunicar com o paciente, só que a gente precisa calma aí rapidinho que o computador não tá. Agora foi. A gente tem uma infinidade de formas de a gente comunicar com o paciente, a gente precisa sempre estar. É porque tem a galera entrando. Pronto. A gente precisa se comunicar com o paciente, então a gente precisa realmente que o paciente esteja com a plena interação contigo. Tá? Ela precisa estar te entendendo. Então, esse momento é um momento delicado, mas é um momento que é importante. Tá? A gente tem que observar, mas existe pacientes que não escutam o comando. Aí a Exatamente. gente tem que dar o nosso jeito, né? Exatamente. Às vezes, a gente já falou da questão do paciente não entender tua língua e também já falou também da questão do paciente ter um comprometimento auditivo também. Entendeu? É, por exemplo, paciente com Alzheimer Aí é também, um né? problema seríssimo, né? Porque não adianta falar nada, né? Às vezes o paciente ele faz, dependendo do grau do Alzheimer, ele consegue fazer, mas em paciente já realmente bastante comprometido, a gente tem que utilizar formas cada vez melhores, em alguns casos até a companhia do Acompanhante. acompanhante. Exatamente. E o caso também de Parkinson, Sedar? aquela parte inerte. Exatamente. Não pode sedar eles, não? Então, pode, mas não é algo que é fácil. Por exemplo, se for para uma TEP, por exemplo, você vai precisar saber isso com muita rapidez a resposta. E aí você acaba não tendo essa resposta, sabe? Que você tem que chamar. Anestesista nem sempre está no hospital, entendeu? Ou muitas vezes ele vai estar no centro cirúrgico, ele vai estar já ocupado em outras partes. Nem sempre você vai ter um anestesista de plantão, tá? E se tem um de plantão, não necessariamente ele está Clínica é lá pior, né? tranquilo, sem fazer nada. O que foi, Margot? Em clínica nunca tem. Em clínica, então, Clínicas só marcando. particulares. Só marcando. Aí tem que ser marcado. Quando é Pois clínica, é. significa que o caso é E o ambulatorial. Quando é clínica, é um caso ambulatorial. Então, realmente tem como você pegar, falar, depois a senhora marca depois um com sedação. Aí tem essa tranquilidade. O hospital, não. Precisa muito daquela resposta, então a gente tem que ver uma forma de, se o paciente, se o acompanhante tiver, ele faz uma contenção mecânica, segura a mão, conversa, faz um carinho, a pessoa se distrai e ela consegue realizar o exame. Entendeu? Sim. Mas e o caso do Parkinson, que a pessoa fica com a mão geralmente mexendo, parte inerte. O paciente tem que ficar quieto. Exatamente. Então, Parkinson, a gente vai acabar tendo um ruído chato de movimento, tá? Só que aí a gente precisa conversar com o médico que vai laudar, que vai dar a resposta para ver o grau de benefício para o paciente. Você vai falar, ó, médico fulano, médica fulano, paciente XY, ela não vai estar colaborando, ela não consegue controlar esses movimentos. E aí vai provocar esse artefato. Você tem que identificar isso. No momento que a pessoa. Às vezes você já
Macaco velho, você olhou o paciente, vê que aqueles movimentos a pessoa é super consciente, né? Mas é sistema motor, então não para aquilo ali. Então, você já tem que conversar, ó, doutora fulana, doutor fulano, médico fulana, você já tem que falar, ó, vai ter um artefato se a gente adquirir agora os exames. É, e aí, qual é a qualidade? Vale a pena fazer? Aí a pessoa fala, não, não, vale a pena. Isso aí é de emergência, de urgência. A gente precisa dessa resposta. Então, mesmo com artefatos, a gente vai tentar fazer, salvar essa vida. Ou, Alguma coisa se salva a for imagem. ambulatorial, ele vai falar, não, a gente precisa de uma sedação. Assim como o Alzheimer, a gente vai marcar uma sedação, entendeu? Que aí o anestesista ele vai saber o dia certinho que vai fazer, entendeu? Se for ambulatorial, ajuda bastante. E aí, ó, a tomografia fica perfeita. Não influencia se tiver sedação. Não, se tiver sedação, o anestesista ele consegue acabar com esses movimentos. Sim, aí não tem problema nenhum. O líquido que eu estou falando, da anestesia com. Não, não. Não tem contraindicação, não. E ainda que tivesse contraindicação, nada melhor do que um médico anestesista para poder reverter. Entendeu? Mas não tem, não. Não sei se vocês já conhecem, vocês já viram ou já ouviram falar sobre isso, o tal dos citos inversos. Não. Não? Citos inversos, ainda que não seja totalis, né? Que é quando você tem tudo assim, significa que se você olhar assim, olha com calma, Oi. dá uma olhada aqui se vocês conseguem ver o que está havendo de diferente aqui nessa imagem. Renan não vale porque Renan já trabalha com isso. Pode ficar quieto aí, Renan. Olha bem. Não sei, Do tem. lado esquerdo, Mediastino. Você está pegando aí, lado esquerdo, mas o que tem aí? Mediastino, olha bem. Marcinha, olha pro Tem coração. uma mancha mais. Pequeno. Coração, coração. Eu sei, tem uma voltinha ali, tem uma rodinha vermelha ali. Mas o que eu tô vendo é uma coisa embaçada dentro. Assim, eu não consigo Dá identificar. a impressão de que. Olha para essa imagem aqui. A impressão de que o pulmão parece que tem uma parte que não aparece. Ou ele aparece na frente. Olha para essa parte aqui. Olha aí, bem para esse tórax aí. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Esse tórax aqui. O que você vê de diferente? Vou voltar no primeiro. Esse aqui. Ele tá do lado errado. Opa! Peraí! Vamos voltar lá. Olha aí. Mas os dentinhos estão Ele está do pra lado errado. Não necessariamente ele está do lado errado. Quando a gente chama de citos inversos, você vai pegar, isso vai chamar atenção na primeira vez que você fizer. Hein, Margot? Presta bem atenção aqui, ó. Oi, eu tô olhando. Na silhueta aqui, ó, do coração. Então, era isso aí que eu tava falando. Tá vendo aqui? Agora, olha a silhueta do coração, como é que tá do outro lado. Pois Entendi. era isso que eu tava falando, que tava parecendo que tava um pedaço faltando do lado. Então, isso aí é o coração. Isso aí é o coração. Isso é comum, né? Então,
Quando você quer, comum, quando, Mas se mas você fica. olha, que você quer dizer com comum? É olha porque eu já só, ouvi falar que tem pessoas que têm o coração do lado direito, mais pro lado direito do que pro lado esquerdo. Exatamente. A gente chama de sitos inversos. Significa Legal, que é vou o anotar. invertido. Sim, é porque a arcada dentária dá para ver ali que está de frente, né? sim. Então a foto teria tá certa. Hum, uma arcada dentária não é uma boa referência, não. Que Tá. ela não vai te dizer muito se tá de. Não, estou falando que vamos dizer, a imagem, a imagem foi batida de frente, com os bracinhos para o alto. Não É, foi um de tórax, não é isso? é. Lado direito. Muito show. Oh, menino. Tô tentando fazer esses dois pararem. Meus São dois dois, filhos. é? São dois? Um Yorkshire e um Shih Tzu. Fica quieto. Tá. Então, se você olhar aqui, ó, a silhueta do coração aqui, ela está demonstrando que o coração é para o outro lado, tá? Mas como eu acho que você quis dizer isso, né, Márcia? Que não provoca Sim. nenhum prejuízo para o Alteração, paciente. assim, né? Exatamente. Prejuízo, isso. Exatamente. Isso é muito comum, não provoca prejuízo. A única coisa que a gente precisa é saber que a gente fez tudo certinho. Porque normalmente, quando a gente olha, a gente começa a olhar, deixa eu ver se a posição do boneco no aparelho está ok, deixa eu ver se a posição, deixa eu ver se o paciente está bem posicionado. É muito difícil da gente errar a posição do paciente mesmo. Mas vai que a gente errou no aparelho, se a gente colocou de um jeito, colocou de outro. Então a gente começa a conferir. Depois que a gente viu, não, tá tudo certo, a gente vê, não, o paciente realmente é sitos inversos. Em alguns casos, inclusive, ele é sitos inversos totais, onde a gente tem, inclusive, dentro do abdômen também, a inversão. Entendeu? A gente tem o estômago e fígado colocado, a gente tem várias Paciente, não entendi. paciente, esse paciente ganhou do coração, o estômago, canhoto, Isso, do organismo. existe paciente onde que ele não é só virado o coração para a esquerda, para a direita, perdão. Ele é também o estômago que normalmente ficaria à esquerda, vai ficar à direita. O fígado que normalmente está à direita, vai ficar à esquerda. Entendeu? As coisas também são trocadas. Aí a gente chama de sitos inversos totais. Otários. Morri Não entendi, Margot. até botar aí. Morri e não sabia. Sempre tem alguma coisa. Vocês também toda hora me contam uma coisa nova. Sempre tem uma coisa nova. Isso é normal. Aqui, Catarina, vem cá, mamãe. Vem cá, pai. Vamos lá. Então, gente, como a gente disse, o início da nossa aquisição a gente tem que ter a delimitação do FOV, tá? A área de irradiação, a área onde a gente vai ser estudado. Primeiro, a gente vai fazer aqui a radiografia, né? Bonita, Margot, bonita, bonita. A gente vai ter aqui os cálculos, escandograma, aquela imagem de referência que ela utiliza muito menos radiação e é uma exposição só, para a gente poder delimitar com o FOV qual área vai ser irradiada no estudo topográfico. Tá? Aí a gente tem aqui, primeiro, para o mediastino. No mediastino, a gente vai ter aqui, ó, as margens laterais, né?
a gente pega os tecidos epiteliais, a gente vai até os tecidos epiteliais, ou seja, até a pele mesmo, que faz parte do tórax. Em alguns outros lugares, eles pedem para poder fechar, não precisa aparecer pele, tá? Vamos otimizar. Então, de acordo também com o local que você estiver trabalhando, mas pega tecidos epiteliais, tá? Anteroposteriormente, você vai ter aqui, ó, tanto a mama quanto o dorso, o final do dorso. Por quê? Porque você precisa entender que mama também faz parte do tórax, tá? Então, certas análises você vai conseguir ver bem, tá? Inclusive localizar as coisas na mama, né? Feminina ou masculina, você vai conseguir identificar bem com a tomografia. Aí você fala, poxa, se eu consigo fazer uma identificação de local, como, se vai utilizar contraste, por que eu preciso então da mamografia? Porque a mamografia é uma exposição infinitamente menor, tá? Então você não precisa expor tanto o seu paciente, entendeu? Eu já estava pensando nisso aqui. Já estava pensando, né? Então, porque eu pensei logo, por que a mamografia então? Se pode ver logo tudo de uma vez, em um exame só? Porque a exposição é muito maior. Exatamente, a exposição é muito maior. A exposição nem se compara, entendeu? Na região do parênquima, tá? Diferente do mediastino, a gente vai pegar, basicamente, eu vou resumir, tá? Basicamente, o que é parênquima pulmonar. Você vai pegar exatamente o pulmão. Então, você não precisa pegar tecidos epiteliais. Você vai pegar aqui, ó, as margens pulmonares, tá? Misericórdia, fiz besteira. Tá. As margens pulmonares. Você vai pegar a margem também anteroposterior também do pulmão, tá? Não. Quase que o meu cachorro. Pronto. Quase que ele arranca meu fone e sair levando tudo. Enfim. Na margem superior, a gente vai pegar na inspiração, tá? De acordo com a inspiração, os ápices pulmonares, tá? E na margem inferior, a gente vai ver o que? Os seios costofrênicos, tá? Não vai pegar pelo meio aqui os seios cardiofrênicos, não. Costofrênicos, prestando atenção, inclusive, na parte posterior do pulmão, onde a gente tem uma queda, normalmente, do seio costofrênico, atrás do fígado e atrás do estômago, tá? O rim não acaba, é só você se lembrar, quando você faz um exame de radiografia, você, na parte anterior, você vai acabar vendo um pulmão menor. Quando você faz o perfil, que você consegue ver à frente e atrás, você vê que o fígado, atrás do fígado ainda tem pulmão caindo, tá? Atrás do estômago também, tá? Pegou, Ellen? Aqui é para a gente fazer uma delimitação do FOV para angiotomografia de TEP, tá? O padrão é que você pegue só essa parte aqui, ó, onde vai estar distribuído as artérias pulmonares, tá? Então você vai estar bem linkado com isso. Então normalmente o pessoal acaba, o padrão é o pessoal eliminar o ápice pulmonar, tá? Todo lugar faz isso? Não. Existem lugares que, para poder fazer uma nova análise, para poder otimizar, faz também os ápices pulmonares, mas você precisa de aparelhos mais rápidos, tá? Então a gente acaba fazendo isso
para a gente poder não perder tempo de exame. Então, seios costofrênicos, tá? A gente faz. Então, é bem aqui, bem no início, bem aqui no meio, onde a gente vai ter a distribuição. Tá? Isso aqui é um FOV, então a gente tem que lembrar aqui. Isso aqui é um FOV para a gente poder fazer um tórax normal, e isso aqui é um FOV para a gente poder fazer só da distribuição do contraste no estudo de TEP. Tá? Aqui é o verdadeiro estudo, tá? De uma angiotomografia de aorta. Tá? Se você perceber, tá? A silhueta aqui, ó, que acontece, é uma silhueta do arco aórtico, o cajado aórtico, entendeu? Então você consegue ver aqui essa silhueta aqui. Isso depois você pega, dá um zoom, beleza, no celular para você olhar com mais calma. É onde começa e aqui é onde termina, tá? O arco aórtico. Então o arco aórtico, não, perdão, a aorta. Tanto a aorta torácica quanto a aorta abdominal, tá? Qual a diferença da aorta torácica e da aorta abdominal? Porque a torácica fica no tórax e a abdominal fica no abdômen. Ok? Beleza. É a mesma artéria, só que ela está em regiões diferentes, com funções diferentes, irrigações diferentes. Aí você pode até me perguntar, poxa, e essa parte aqui do tórax? A gente não está fazendo um estudo qualquer, a gente não está fazendo um estudo sem contraste, um estudo do tórax, a gente está fazendo uma angiotomografia. E como o nome já diz, ela é uma tomografia para análise vascular. Ok? Essas partes que eu estou aqui, ó, fazendo... Ai, caramba. Nem tem como desfazer, mas vocês estão entendendo. Esquece que eu botei essa aqui parte dentro. que você está marcando aí são as partes que a gente não precisa. Exatamente, Né? A exatamente. colimação está exatamente só no local que vai ser analisado pelo médico. Porque dentro do FOV, dentro aí do FOV, a gente vai ter os pixels e os voxels te dando todas as informações sobre aquilo. Em aparelhos mais rápidos, você vai ver que com 64, 16 canais a gente vai trabalhar muito melhor. Inclusive a gente acaba até colocando o FOV todo aberto, a gente coloca aqui, tá? Tem gente que está aprendendo, inclusive vocês vão aprender a fazer sem a delimitação do FOV, mas é importante que vocês entendam o que é para ver o que você está agregando de valor ao exame. Tá? Então, quando você vai fazer uma angiotomografia, você precisa inserir a parte vascular, tá? A artéria aorta. Tá? Se é de aorta, você precisa inserir dentro do seu exame a aorta. Tá? Então, essas partes aqui que eu disse, que eu demonstrei para você, são partes que vai ficar de fora. Quando a gente faz isso tudo é estudo ainda dentro do tórax, tá? Se a gente quisesse, por exemplo, fazer somente da aorta torácica, tá? Tem aparelhos que não aguentam, aparelhos muito antigos, você não conseguiria fazer a aorta torácica junto com a aorta abdominal, tá? Então se você estivesse falando só de tórax, você queria fazer a aorta torácica, você ia fazer só a parte de cima, tá? Para otimizar o tempo. Deu para entender? Sim. Quando a gente tem agora uma angiotomografia para coronárias,
significa que a gente vai estar analisando as artérias que elas irrigam o próprio coração. Porque o coração também precisa de irrigação, precisa de sangue nele, tá? Então, a delimitação, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou fazer aqui, ó, é exatamente essa aqui, ó. Onde a gente pega somente o coração, exclui todo o resto, para a gente pegar os pixels e voxels e ter todas as informações. Se a gente conseguir prestar atenção aqui, ó, isso aqui é um coração. Entendeu? Professor, Sim. parte Não entendi, Margot. Fala de novo que está muito baixinho. Tá muito baixinho, tá muito baixinho. Margot, cadê seu microfone? Você me escuta agora melhor. Oh, muito, muito, muito. Fala aí. Você delimitou no seu lado de cá, você delimitou num retângulo. Essa Isso. parte que está delimitada é a parte que está do outro lado, já aberta e ampliada. Exatamente. Na verdade, aquilo ali só é um corte, né? Só, um corte só. Então, você vai fazer vários cortes axiais, tá? Não tortos que nem eu, porque eu sou muito torto. Mas você vai fazer vários cortes, tá? Onde você vai fazer aqui, ó. Isso aqui é o coração. Isso aqui é uma imagem axial do coração. Faz parte de um desses cortes ali. Uhum. Exatamente. Agora a gente tem também um outro tipo, né? Que ele também envolve tórax e abdômen, não apenas, que a gente chama de angiotomografia de TAV, tá? TAV é o mesmo que transcatéter de válvula órtica, tá? Transcatéter de válvula órtica. O intuito, se você parar para prestar atenção, a pelve está aqui embaixo, tá? A gente não parou aqui os cortes, a gente vem até aqui, raiz de coxa, que a gente fala, e a gente vem depois ainda dos braços, depois ainda ai meu Jesus, qual é o nome? Dos ápices pulmonares, para a gente ver, a gente poder dar ao médico, cirurgião, como que a ideia de como ele vai entrar, tá? Como ele vai entrar para poder colocar essa tal de válvula aórtica, entendeu? Então isso aqui é uma forma dele mapear por onde ele vai fazer a cirurgia dele. Então é como se fosse uma angiotomografia, tá? Normal, que precisa, assim como eu esqueci de uma outra coisa também. Um detalhe muito importante, tá? Que vai ser utilizado tanto no exame de coronários, exame que vulgarmente você vai ouvir falar de exame de coração, tá? Quanto no exame de transcatéter de válvula órtica, é que a gente vai precisar colocar um gating cardíaco, a gente vai conseguir colocar o paciente sendo monitorado, a respiração do paciente, ao aparelho. O aparelho, sabe aquele ECG que a gente tem, que normalmente fica medindo o batimento cardíaco, o quanto a pessoa está batendo, quantos por segundo, quantos por minuto. Então, esse gate ele vai estar ligado ao aparelho, o aparelho vai te dizer o quanto está batendo, se está batendo forte demais ou devagar demais, tá?
E normalmente nesses dois protocolos, tanto no de coronárias quanto no de TAV, tá? Você vai precisar que o paciente esteja com batimento bem devagar, em torno de 60 batimentos por segundo, ok? E como se consegue isso? Porque geralmente quando eles vão fazer um exame, eles já estão ansiosos, né? Já estão nervosos. Normalmente a gente alta. faz esse paciente já vai estar em internação, tá? E aí a gente faz a enfermagem do setor responsável vai fazer um preparo, tá? Com beta-bloqueadores, alguns fármacos que fazem o coração bater mais devagar, deixar tudo bem devagarinho, bem tranquilo, tá? Lógico que você não Tá pode bom. chegar e falar, e aí, fulano, vamos fazer exame. Não. Né, Margot? E aí, tudo bem? Achou conhecido? Ai, que legal! Como é que você tá? Tá fazendo o que aqui? Não. Vai chegar tranquilamente, faz o carinho, deixa bem tranquilo, tá? E com esses beta-bloqueadores, que são remédios, eles vão bater cada vez mais devagar, tá? Não são remédios? Eles são Ou são? remédios. São, Tipo são a remédios. Block. Exatamente. Tá? Eu não quero falar nomes, porque como a gente está gravando, Não, eu não sei. quero falar nomes Não, de, de empresas, né? Porque eu não sou pago por nenhuma empresa farmacêutica para sim, ganhar. sim, sim, sim. Não tem problema. Então, a angiotomografia para o TC, eu vou pular essa parte, isso aqui é para vocês lerem, se deliciarem, tá? Eu já falei para vocês que tem várias angiotomografias. A gente já falou. A gente tem a angiotomografia para TEP, certo? Uhum. A gente tem também a angiotomografia para aorta, ou angiotomografia arterial, tá? Duas, tá? A gente tem a angiotomografia, rapidinho, já deixa você falar. A Tá angiotomografia bom. para coronárias, tá? Artérias coronárias, artérias do próprio coração. E a gente tem a angiotomografia também, que é a chamada de TAV, que é para a gente saber, o médico, cirurgião, saber por onde ele vai entrar e fazer o procedimento cirúrgico dele. A gente, inclusive, também pode chamar uma quinta de tríplice descarte, que hoje em dia a gente pode acabar falando de vários descartes, é mais de 5, mais de 3, né? Na tríplice descarte, a gente injeta uma quantidade tão boa de contraste, a gente monitora os batimentos do paciente, de forma que a gente vai ter a forma correta de analisar tanto TEP, quanto aorta torácica, quanto coronárias. Tá? Então a gente consegue fazer esse tríplice descarte dessa forma. Tá? O que você ia falar? O que você ia perguntar? Não, eu já vi aqui, acho que é pequena circulação. A TEP. Aham. É que eu tô colocando aqui essas abreviações, né? Aí eu botei o TAV, trans, catéter de válvula aórtica, e queria botar o TEP. Que é tromboembolia pulmonar. Embolia pulmonar. Tá. Tá bom, vamos ver se quando você perguntar de novo você responder. Boa! Obrigada. Como eu já falei, já até tinha falado, né? Dei spoiler, que a gente usa normalmente um gating cardíaco. A gente sempre tem que estar ligado em se a gente vai fazer em sístole ou diástole, né? O que é sístole e diástole? Ellen, o que é sístole e diástole? Fala aí, Ellen. Ah, Ellen, pelo amor de Deus. Ah,
Sistólico. Diastólico. Esqueci. Ô, Tayene, o que é sístole e diástole? Que eu vi que tu tava viajando aí. Tira o teu mute aí, Oi. O que é sístole e diástole? É aquele negócio que você falou naquele dia. Aham, tá bom. Tem a ver com Tem a ver coração, com Tayene. Isso. Tá. Coração. O que pode ser? O que pode ser? Não lembro. Eu tô tentando entender minhas anotações, por isso eu tô fazendo cara de paisagem. Eu não tô entendendo mais nada que eu escrevi. Fala aí, Margot, o que você falou? Tô perguntando sistólico mais próximo aos batimentos, sei lá. Tem a ver com batimentos. Tem a ver com batimentos. Diastólico, um é mais próximo e o outro mais. Ah, é alguma coisa de contração e Eita! relaxamento. Exatamente! Quem foi que respondeu isso? Ellen. Mas Foi eu não sei Ellen? mais, é isso. Caraca, humilhou. Caraca, humilhou. Ô, Ellen, por que você botou essa foto aí, Ellen? Ah, tá. Não, Que foto? é porque travou, né? Que ela tava assim, ó. Tava um ano que a Ellen tava assim. Eu tava ouvindo a voz da Ellen Eu assim, fiz ó. assim, ó, travou. Enfim, é isso aí. É um movimento de contração, um movimento de relaxamento. Você precisa que ele contraia para expulsar o sangue do coração e ele relaxe para ele entrar com sangue no coração. Um sistólico entra. E a diástole, diastólico, Sai. isso aí. Contração e o branco. Aí, Um ó. movimento de contração e o outro movimento Contração. de Quando ele aperta, ó, de sístole, ele aperta, aí ele expulsa o sangue, tá? Agora diástole é um relaxamento, então ele